Antes de proteger qualquer empresa, você precisa entender do que você está protegendo e como essa ameaça vai agir para atingir o seu negócio. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar aqui, através de um mapa mental muito bem organizado, como que o atacante ele vai invadir a sua empresa, quais técnicas ele vai utilizar, como que isso vai funcionar e o que você, como gestor de TI ou de segurança, pode agir para se antecipar a esse ataque e proteger a sua empresa para que esse vetor de ataque que ele vai utilizar já tenha sido previsto e mitigado, tá bom? Então vamos começar o seguinte, vamos entender que o atacante, o hacker profissional, ele vai buscar sempre o caminho mais fácil, porque é óbvio, o ser humano em geral é assim, né? Para quem eu vou querer chegar pelo caminho mais difícil no o meu objetivo? Então ele vai pelo caminho mais fácil. Primeiro, qual é o caminho mais fácil para invadir uma empresa? Muitas pessoas podem dizer que são as pessoas em si. Vamos atingir as pessoas e de fato isso está correto, né? Só que antes de atingir as pessoas tem uma outra etapa, tá? Que é a etapa de reconhecimento, tá? O que ele faz na etapa de reconhecimento? Primeiro, ele utiliza Open Source Intelligence, isso é o SINT, né, inteligência de fontes abertas, que basicamente vai procurar informações que podem ser úteis ali para o ataque dele, informações que vão complementar as informações antes de chegar no fator humano, correto? Então essas informações elas vão ser o organograma de quem trabalha na empresa, dos cargos, funcionalidades, níveis de acesso que as pessoas podem ter, né? E o mapeamento da superfície, tá? O mapeamento da superfície de ataque, basicamente, é ele entender, tá bom, quais são os IPs públicos que eu consigo encontrar dessa empresa, quais serviços essa empresa tem abertos nas portas desse servidor. Ele vai mapeando tudo de uma fonte totalmente externa e aberta para qualquer pessoa da internet, tá? Então essa é a primeira etapa. Fazendo um overview geral, depois disso que ele vai entrar ali no fator humano, que é o ponto onde ele vai atingir as pessoas com phishing, ataques de engenharia social, para depois só disso ele chegar na exploração, tá? Depois da exploração, claro, ele vai ter a pós-exploração também, mas vamos primeiro terminar de entender esse mapa mental, essa cronologia aqui no reconhecimento. Então entenda que ele vai fazer toda essa pesquisa, entender quem é a empresa, a superfície de ataque, pessoas. E depois disso, o que você, como gestor, pode fazer para se antecipar para essa situação que vai acontecer? Você não pode impedir que isso aconteça, porque vai acontecer. O que você pode fazer é fazer uma gestão de superfície de ataque, que nada mais é do que entender qual é a superfície de ataque da sua empresa, entender que às vezes tem uma porta aberta com SSH que não tem necessidade, que ninguém utiliza, com um outro serviço que foi utilizado uma vez anos atrás e hoje ele não é mais necessário, então não tem por que ele estar ativo, entende? Então, assim, é fazer essa gestão da superfície de ataque, entender qual é a sua superfície de ataque e se antecipar a isso. A mesma coisa, a inteligência de ameaças, o Threat Intelligence, que é uma forma também de antecipação de entender como esses atacantes têm se comportado, por exemplo, na Dark Web, vazamentos relacionados à empresa, informações que possam ser úteis, que possam gerar, ou seja, inteligência para atacar o seu negócio, tá? Então essa etapa de reconhecimento, isso aqui você não pode impedir que isso aconteça, isso deve estar acontecendo agora na sua empresa, deve ter algum hacker tentando descobrir informações sobre o seu negócio. Depois disso ele vai para o fator humano, tá? Então essa é a cronologia, depois ele vai para o fator humano. Por que ele vai para o fator humano depois? Porque para fazer um phishing, um spear phishing, ele vai precisar ter passado por essas etapas, né, de Open Source Intelligence. Isso é, ele vai precisar para fazer um phishing que seja ah, bem pouco qualificado, vamos dizer assim, que vai só mandar um e-mail genérico para todo mundo, ele vai precisar ter descoberto o e-mail de todo mundo e para descobrir ele vai precisar ter feito um trabalho de pesquisa de inteligência, né? Para fazer um spear phishing, o que é um spear phishing? Spear phishing é um phishing direcionado, uma pescaria direcionada com arpão, isso é, para buscar por peixes maiores, digamos assim, como por exemplo o CEO, o CTO, o CFO, ou seja, vai buscar por cargos de decisão para tentar atingir essas pessoas que devem ter um nível de informação de acesso dentro da empresa maior.
correto? Então, para fazer isso, ele precisa de um trabalho de inteligência anterior ali muito bem feito, porque assim ele vai conseguir falar para você, olha, aqui é o Igor desse setor. Ele vai saber que essas duas pessoas se conhecem, tem essa interação, enfim. Então ele precisa do reconhecimento para fazer um trabalho de engenharia social bem feito que realmente vai ser efetivo, entende? Então depois disso ele vai para as pessoas. Aqui com as pessoas, né, pode ser que ele consiga credenciais ou o clique que ele precisava para conseguir obter algum tipo de acesso, né? Aqui na parte de reconhecimento ainda é possível que ele encontre, por exemplo, senhas vazadas das pessoas que ele vai utilizar da fase de exploração, na fase ali, talvez até do fator humano, porque imagina que ele consegue acesso à conta de um estagiário, né? E com esse e-mail do estagiário, ele manda um e-mail para o CEO com um link ou pedindo alguma informação, de forma que o e-mail que está sendo enviado tem um nível de confiabilidade muito maior, enfim, muito possível que o CEO ou outro cargo acabe caindo, porque é o e-mail interno, né? Então, enfim, o que você, como gestor, vai conseguir fazer para proteger a empresa nesse sentido, né? Primeiro, a conscientização dos colaboradores, tá? Que é um trabalho contínuo. Isso aqui é um trabalho contínuo, não é algo, uma palestra uma vez por ano, não, é algo contínuo, são cursos, são palestras, workshops, daí conversando sobre isso, é um e-mail informativo, tá? Conscientização dos colaboradores. Isso aqui é uma das coisas mais importantes dentro de uma empresa e é imprescindível, porque existem ferramentas e abordagens que em segurança que não são baratas. Valem a pena, todas valem a pena, mas às vezes não são baratas. Mas agora, a conscientização dos colaboradores é normalmente algo com custo muito baixo, um retorno de segurança altíssimo. Então, assim, não tem por que uma empresa não fazer isso, tá? E o MFA, né? O múltiplo fator de autenticação, tá? A ideia, você sabe o que funciona, como é o MFA, enfim, não preciso explicar isso aqui, eu imagino, mas isso aqui é imprescindível, tá? Você sabe a importância disso, mas será que o cara do financeiro sabe a importância disso? Será que seu diretor financeiro sabe a importância disso? Será que a diretora do jurídico sabe disso? Será que o... Entende? Todo mundo tem que ter um múltiplo fator de autenticação, porque caso no phishing, no spear phishing, seja capturado alguma credencial, a pessoa, o hacker mal intencionado, não vai conseguir fazer login nos sistemas. A mesma coisa para o sentido ali do mapeamento da superfície de ataque. Eu sim, a gente poderia até linkar esses dois tópicos, tá? Mas saindo do fator humano, o que vai acontecer, o que ele vai fazer a partir dali, tá? Então a gente chega na parte da exploração. O que acontece na parte da exploração? Ele já tem acesso às informações de como a empresa funciona, ele já sabe qual é a superfície de ataque, às vezes ele já tem alguma credencial coletada ali no phishing, coletada às vezes no vazamento de dados, e é isso que ele vai tentar utilizar, né? O que ele faz? Então ele vai, primeiro de tudo, né? O mais comum, eu diria, um ataque de credential stuffing, que nada mais é do que ele tentar usar as credenciais normalmente vazadas da Dark Web dentro de sistemas, tá? Acontece muito, pessoal, de criminosos fazerem esse ataque, testarem credenciais vazadas, depois chegarem para mandar mensagem para a empresa, extorquindo a empresa, dizendo que encontraram uma vulnerabilidade crítica, podem ter acesso a qualquer conta, etc., quando na verdade não é bem isso. É um ataque de credential stuffing, onde eles pegam dados vazados e fazem esse check para ver se existe alguma conta com aquele e-mail e a senha mesmo, enfim. Isso aqui daí volta para a questão do multifator de autenticação, né? Mas é uma coisa complicada quando isso envolve, às vezes, clientes de um SaaS, por exemplo, tá? Mas, enfim, então... ele vai fazer esse ataque, vai descobrir às vezes alguma coisa. Depois disso, né, ou antes, enfim, ele vai passar scanners de vulnerabilidades para encontrar vulnerabilidades conhecidas, catalogadas, CVEs, né? Para só depois, se ele precisar, se a motivação for muita, se a capacidade técnica for boa também, para ele fazer testes manuais, que tem um perigo muito maior, né? Mas, além do perigo muito maior, tem a dificuldade que é muito maior também. Então, ele vai precisar gastar mais tempo, ele vai precisar realmente investir cérebro ali para conseguir explorar. Isso tudo que eu falei aqui não. Isso aqui o cara em um dia faz isso aqui, ainda sobra tempo para tomar uma Coca-Cola. Agora, testes manuais, o cara pode fazer alguma coisa em um dia,
mas para ele encontrar coisas críticas, às vezes levam dias, tá? De estudo, de entendimento sobre os sistemas, tá? Mas tudo aqui se conecta, tá? E o que você, como gestor, pode fazer para se antecipar e proteger disso? Bom, primeiro é o entendimento de que um pentest é uma medida que antecipa um ataque hacker controlado e vai ajudar você a entender quais são as vulnerabilidades do seu negócio antes que isso vire um problema. Caso você queira entender melhor sobre o que é pentest, a gente tem um vídeo super completo, o vídeo mais completo da internet sobre pentest, isso é teste de intrusão, né, na internet. Então você vai conseguir aprender tudo sobre isso nesse vídeo, como contratar, pontos que você tem que ficar de olho, etc. Caso você já saiba ou já tenha assistido esse vídeo, você pode entrar em contato com a Guardice, a melhor consultoria de pentest do Brasil. São mais de 10 anos de experiência, é totalmente especializada nisso, enfim. Através do link que está aí na descrição. Você encontra fácil esses links aí, tá? Então isso aqui é imprescindível, tá? Porque isso aqui é a proatividade da segurança. Você está indo atrás de encontrar a falha antes que alguém encontre por você, tá? E a gestão de vulnerabilidades, que você pode fazer até de forma automática. Isso é entender quais sistemas que você tem para fazer o monitoramento de novas vulnerabilidades catalogadas, tá? Quando a gente fala de vulnerabilidades, a gente pode falar de uma vulnerabilidade já conhecida e catalogada. Você tem a obrigação de estar mapeando isso e estar atualizando. E vulnerabilidades zero day, ou seja, desconhecidas pelo fabricante do software ou do dispositivo, né? Mas aí já são outros 500, como dizem por aí, né? Porque são coisas que alguém vai precisar descobrir, muito provavelmente, quer dizer, espera-se, né, que seja durante um pentest, uma equipe qualificada, experiente e de confiança, e que não seja um atacante mal intencionado fazendo isso, explorando algo nesse sentido, ok? E depois disso tudo, muito provavelmente aqui eles já conseguem entrar dentro dos sistemas. Então, assim, às vezes no reconhecimento ele já consegue informações que através do fator humano, falta de múltiplo fator de autenticação, ele já consegue acessar logins, sistemas internos, tá? Na exploração, ele consegue chegar a pontos mais críticos, às vezes, como, por exemplo, explorar uma falha de injeção de código SQL para fazer consultas ao banco de dados, consegue uma execução remota de código, né? Para na pós-exploração, o que ele vai fazer? Ele vai escalar privilégios, né? Ou seja, de uma conta normal, tentar chegar a uma conta com mais privilégios, como um root, como administrador, né? Ele vai tentar fazer uma movimentação lateral pela rede, por exemplo. Vai que ele caiu na rede, sei lá, de visitantes. Ele, sei lá, invadiu através da recepção um computador de um recepcionista e ele está na rede da recepção e ele tentar se movimentar para outras redes que não tem uma segregação bem configurada, né, para fazer uma exfiltração dos dados, né? Chegar, por exemplo, à rede do financeiro e ter acesso lá a, por exemplo, uma aplicação interna que o financeiro utiliza para a gestão de contratos, não sei, estou inventando, entende? Para, com esse acesso, ele conseguir depois criptografar os dados. Aqui já entram várias questões, né? Para depois da filtração, ó, criptografar, ou seja, com ransomware, ou seja, para fazer extorsão, entende? Então, tem muita coisa que ele pode fazer nesse sentido, tá? E o que você vai fazer para proteger contra essa pós-exploração? Bom, são vários pontos, tá? Primeiro, segmentação de rede, né? Uma segregação de rede, fazer essa separação, né, de uma rede e outra. E um ponto muito importante também é EDR, SOC, isso é monitoramento. Você ter um monitoramento de tudo que acontece dentro da rede para perceber que, por exemplo, teve um comportamento suspeito, alguém abrindo o PowerShell 2h30 da madrugada, sabe? Cara, que tipo de usuário comum vai, sei lá, abrir um terminal, querer fazer uma conexão com um servidor fora da rede de madrugada, entendeu? Vai tentar acessar arquivos que ele não tem permissão, que só um administrador poderia, entendeu? Então são coisas assim que já acendem um alerta de que tem algo estranho acontecendo. E esses alertas são fundamentais, porque isso é o que vai ajudar a ter um tempo de resposta menor. E quanto menor o tempo de resposta, a gente já viu isso por inúmeras pesquisas, menor tende a ser o prejuízo da empresa no que tange a esses ataques, tá? Eu espero que você tenha entendido que o mapa mental, por mais que simples, tenha te explicado esse passo a passo,
de um lado o atacante faz, do outro o que você pode fazer para se proteger também. Caso você queira que eu grave algum vídeo se aprofundando em qualquer um desses temas, é só avisar aqui nos comentários, vai ser um prazer. E se você quiser conhecer a consultoria em segurança da informação em Pentest da Guards, o link está por aí também, tá bom? Não esquece de deixar o like, te vejo no próximo vídeo. Até mais.